O crepúsculo na vila de São Benedito derramava cores de laranja e roxo sobre o rio Tapajós. A floresta amazônica despertava para a noite com o canto das cigarras e o coachar distante dos sapos, compondo uma sinfonia natural. Na varanda de sua casa de palafita, Dona Jacinta, uma senhora de mãos marcadas pelo tempo e pela roça, tecia palha com uma calma ancestral. O aroma de café fresco flutuava, misturando-se à umidade do ar. Seus netos, Lucas e Maria, corriam pelo quintal de terra batida, suas risadas ecoando como sinos, uma energia vibrante que contrastava com a tranquilidade que se instalava. Era um retrato da vida ribeirinha, simples e sereno. Mas a brisa que soprava do rio naquele fim de tarde trazia um arrepio diferente, um presságio sutil de que algo estava prestes a quebrar aquela paz. Lucas, com seus 10 anos, era a personificação da aventura. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade insaciável pela mata densa que abraçava a vila. Já Maria, aos 8, era mais quieta, seus ouvidos atentos às lendas e aos causos que os mais velhos contavam ao redor da fogueira. Naquela noite, a avó Jacinta, enquanto preparava a massa de um bolo de macaxeira, pediu aos netos um favor. "Vão buscar um pouco de lenha para o fogão, meus filhos", disse ela, sua voz carregada de um carinho que também escondia uma leve preocupação. "Mas não demorem e, pelo amor de Deus, não se afastem da trilha." Os dois assentiram, pegaram a cesta e um pequeno facão e caminharam em direção à borda da floresta, onde era fácil encontrar galhos secos. O sol se despedia no horizonte e o céu escuro começava a se enfeitar com as primeiras estrelas, transformando a paisagem em um espetáculo de beleza e mistério. Enquanto juntavam os gravetos, um som estranho cortou a harmonia da noite. Não era o piar de uma coruja, nem o grito de um macaco guariba. Era um assobio, longo, melancólico, que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Lucas congelou, o corpo tenso, tentando identificar a origem daquele som. Um arrepio percorreu sua espinha. Maria, assustada, agarrou-se à camisa do irmão. "Lucas, o que foi isso?" Ela sussurrou, os olhos grandes e fixos na escuridão que se adensava. O assobio soou de novo, agora mais perto, tão perto que as folhas das árvores pareceram tremer em resposta. Lucas tentou mostrar uma coragem que não sentia. É só o vento, Maria", gaguejou ele, mais para se convencer do que para acalmar a irmã, mas no fundo ele sabia. Aquele não era o som do vento. O assobio tinha uma melodia sinistra, quase hipnótica, que parecia um chamado, um convite para o desconhecido. De repente, o cheiro forte e adocicado de fumo de rolo invadiu suas narinas, tornando a atmosfera ainda mais pesada e assustadora. Maria, com a voz trêmula, apontou para uma fumaça fina que subia lentamente por entre as árvores, não muito longe dali, a origem do cheiro. Um vulto escuro moveu-se com uma velocidade sobrenatural entre os troncos, uma sombra que dançou por um instante e se dissolveu na escuridão. As crianças se abraçaram, o medo transformando-se em pânico. Então, o silêncio. O assobio cessou, a fumaça desapareceu e a floresta ficou muda, exceto pelo som descompassado dos corações de duas crianças aterrorizadas. Eles não precisavam ver mais nada. Eles sabiam. As histórias da avó eram reais. Era ela, a Matinta Pereira. Apavorados, Lucas e Maria largaram a lenha e correram de volta para casa, o mais rápido que suas pernas permitiam. Cada sombra parecia ganhar vida. Cada ruído da mata soava como passos os seguindo. Eles irromperam pela porta da cozinha, sem fôlego, os rostos pálidos de medo. Dona Jacinta, ao vê-los naquele estado, largou a colher de pau e os abraçou com força. "O que aconteceu, meus netos? Por que essa carreira?" perguntou, afagando os cabelos dos dois. Entre soluços, eles contaram sobre o assobio, a fumaça, o cheiro de fumo e o vulto na escuridão.
Dona Jacinta ouviu tudo em silêncio, seu rosto sério, seus olhos perdidos em lembranças antigas. Ela não demonstrou surpresa, apenas uma profunda preocupação. Ela os levou para dentro, trancou a porta e as janelas e acendeu uma vela ao lado de uma pequena imagem de São Benedito. Hoje ninguém mais sai de casa, declarou com a voz firme. Naquela noite, ninguém na casa conseguiu dormir direito. O vento lá fora parecia sussurrar o assobio que eles ouviram, e qualquer estalo na madeira da casa os fazia saltar. Dona Jacinta ficou de vigília, sentada em sua cadeira de balanço, com um terço nas mãos, rezando em voz baixa. Ela sabia que a Matinta Pereira raramente se mostrava por acaso. Sua aparição era um aviso, um mau presságio. As crianças, encolhidas na rede, sentiam o peso daquela presença invisível que rondava a casa. A noite se arrastou, longa e cheia de tensão. No dia seguinte, a notícia se espalhou pela vila. Outros moradores também relataram ter ouvido o assobio e sentido o cheiro de fumo. Um velho pescador jurou ter visto um pássaro escuro, grande como um urubu, pousado no telhado da casa de Dona Jacinta durante a madrugada. A Matinta estava perto e todos sabiam o que isso significava. Ela viria cobrar sua oferenda. A lenda diz que a Matinta Pereira é uma velha bruxa que durante a noite se transforma em um pássaro agourento. Ela voa sobre as casas, assobiando sua melodia macabra. Se alguém a responde ou a insulta, ela lança uma praga. Mas se a ignoram, na manhã seguinte, ela aparece na porta da casa escolhida, em sua forma humana, uma velhinha de aparência inofensiva pedindo algo: café, açúcar ou, mais comumente, fumo. Negar o pedido é atrair desgraça para a família. A vila inteira ficou em alerta. Dona Jacinta, sabendo que sua casa havia sido marcada, passou o dia preparando-se. Ela deixou um pires com fumo de rolo e uma xícara de café forte na soleira da porta da frente. Era uma oferenda de paz, um tributo para apaziguar a entidade e proteger sua família. Lucas e Maria observavam tudo em silêncio, o medo da noite anterior ainda estampado em seus rostos. Ao amanhecer do terceiro dia, quando o sol começou a clarear o céu, uma batida suave soou na porta. O coração de todos na casa parou por um instante. Dona Jacinta respirou fundo, fez o sinal da cruz e abriu a porta lentamente. Do lado de fora estava uma senhora muito velha, que eles nunca tinham visto na vila. Ela era encurvada, com a pele enrugada como casca de árvore e olhos pequenos e brilhantes que pareciam penetrar a alma. "Bom dia, minha filha", disse a velha com uma voz rouca e fraca. "A senhora não teria um pouquinho de fumo para me arrumar? O meu acabou essa noite." Dona Jacinta, sem dizer uma palavra, apontou para o pires que estava no chão. A velha sorriu, um sorriso sem dentes que era mais assustador do que amigável. Ela pegou o fumo, colocou-o em uma pequena bolsa de pano, deu as costas e se afastou mancando, desaparecendo na névoa da manhã. Assim que a velha sumiu de vista, a tensão que pairava sobre a casa se dissipou, como se uma nuvem escura tivesse finalmente passado. O ar ficou mais leve e o sol pareceu brilhar mais forte. Dona Jacinta fechou a porta e abraçou os netos. "Passou", sussurrou ela com a voz embargada de alívio. Ela aceitou a oferenda. "Estamos seguros." Lucas e Maria nunca esqueceram aquela noite. A experiência marcou suas infâncias, ensinando-lhes a respeitar a floresta e seus mistérios. Eles aprenderam que na Amazônia as lendas caminham lado a lado com a realidade e que alguns sons da noite é melhor não responder. A história do assobio se tornou mais um causo para ser contado, um aviso para as futuras gerações sobre a Matinta Pereira, a guardiã sombria dos segredos da noite amazônica. E toda vez que um assobio estranho cortava o silêncio da mata, os moradores de São Benedito sabiam que era hora de se recolher, rezar e talvez deixar uma pequena oferenda na janela, por via das dúvidas.
A Amazônia guarda inúmeros mistérios em sua imensidão verde e a lenda da Matinta Pereira é apenas um deles. Histórias como essa, passadas de geração em geração, nos mostram a riqueza cultural e a profunda conexão e a inquietude da noite. Correndo de volta para casa, a cesta de lenha esquecida, Lucas e Maria irromperam pela porta, ofegantes e pálidos. Dona Jacinta os olhou com preocupação, percebendo imediatamente a agitação incomum. "O que aconteceu, meus filhos?" perguntou ela, largando a palha. Lucas, ainda sem fôlego, conseguiu balbuciar. "A Matinta, vovó, nós a ouvimos." Maria, agarrada à avó, confirmou com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas de medo. O relato das crianças trouxe um vinco de preocupação à testa de Dona Jacinta. Ela sabia que as lendas não eram apenas histórias, mas avisos velados que os ancestrais transmitiam. Dona Jacinta os abraçou, tentando acalmar seus corações acelerados. "Calma, meus amores. A Matinta não vai fazer mal a vocês, não se tivermos fé e soubermos como lidar com ela." Ela acendeu a lamparina, enchendo a pequena casa com uma luz amarelada e acolhedora, que parecia afastar as sombras e os medos que espreitavam lá fora. Pegou a imagem de São Benedito que ficava na parede, beijou-a e rezou em voz baixa, pedindo proteção. A fé da avó sempre foi um refúgio para as crianças, e naquele momento, a quietude de suas preces trouxe um pouco de paz aos corações infantis, ainda em sobressalto. Mas a noite não seria tranquila. Depois do jantar, enquanto Lucas e Maria tentavam dormir, o assobio recomeçou. Desta vez, parecia vir de mais perto, talvez do quintal, ou até mesmo do telhado. Era um assobio melancólico e persistente que entrava pelas frestas da janela e se instalava nos ouvidos das crianças. Dona Jacinta, sentada na sala, ouvia atentamente. Ela sabia que a Matinta, uma vez incomodada, não desistiria facilmente. A lenda dizia que a criatura roubava fumo e comida e que, se não fosse apaziguada, poderia trazer azar. Lucas e Maria se esconderam debaixo das cobertas, sussurrando um para o outro, cada sombra na parede parecendo ganhar vida, cada rangido da madeira da casa soando como passos. O medo era uma presença palpável no quarto escuro. O assobio parecia brincar com eles, ora mais forte, ora mais fraco, criando uma tensão insuportável. Dona Jacinta se levantou e foi até a cozinha, pegando um cachimbo que pertencia ao seu falecido marido, uma pequena quantidade de fumo e um copo com água. Ela sabia o que precisava ser feito para afastar a visita indesejada, seguindo os rituais antigos. Com calma, Dona Jacinta abriu a porta dos fundos, o assobio ficando mais alto por um instante. Ela colocou o cachimbo com o fumo, o copo d'água e uma vassoura virada de cabeça para baixo ao lado da porta, exatamente como a tradição mandava. "Matinta Pereira", disse ela em voz firme, mas respeitosa. "Aqui está o que você procura. Deixe a nossa casa em paz." A fumaça do cachimbo subiu lentamente e o assobio, que antes era tão insistente, começou a diminuir, até desaparecer por completo, deixando o silêncio da noite reinar novamente sobre a vila. No dia seguinte, o sol nasceu forte, como se nada de estranho tivesse acontecido. O ar estava fresco e limpo, e os pássaros cantavam alegremente, anunciando um novo dia. Lucas e Maria, apesar de ainda carregarem um pouco do medo da noite anterior, sentiam um alívio enorme. A Matinta Pereira não tinha voltado. Eles observaram a avó, Dona Jacinta, recolher o cachimbo e o copo que havia deixado na janela. Ela explicou com calma que a criatura já tinha ido embora. "Ela só queria um pouco de fumo", disse Dona Jacinta, com um pequeno sorriso nos lábios. "Mas agora ela vai nos deixar em paz por um bom tempo." As crianças se entreolharam. Nos olhos delas ainda havia um misto de medo e um fascínio inexplicável.
Aquela experiência aterrorizante, no entanto, deixou uma marca profunda em Lucas. Ele começou a pensar na Matinta Pereira de uma forma diferente. Não mais apenas como uma figura assustadora das histórias que ouvia, mas como uma parte da floresta, um espírito que, de alguma forma, precisava de algo. Esse pensamento despertou nele uma nova curiosidade. Ele passou a observar a natureza com mais atenção, a escutar os sons da mata, a reparar nos pequenos sinais, desenvolvendo um respeito ainda maior por aquele universo verde que o cercava. Maria, por sua vez, encontrou na história da Matinta uma nova fonte de inspiração para seus desenhos. Ela começou a retratar a figura lendária em seus cadernos, mas com um detalhe diferente. Um cachimbo na boca, exatamente como a avó havia descrito. A imagem que antes era puro terror, agora ganhava contornos de mistério e até de uma certa melancolia. Os meses foram passando e a vida na vila de São Benedito voltou ao seu ritmo tranquilo de sempre. O assobio assustador da Matinta Pereira foi se tornando uma lembrança distante, quase como um sonho estranho que a gente tem e vai esquecendo aos poucos. As crianças voltaram a brincar nas ruas, os pescadores a lançar suas redes no rio e a rotina seguiu seu curso normal. No entanto, Lucas, que agora acompanhava o pai com mais frequência na coleta de açaí na mata, começou a notar algo esquisito. Pequenos furtos de comida estavam acontecendo nas casas mais afastadas da vila. Coisas simples, mas que chamavam a atenção. Um pedaço de peixe sumia misteriosamente da rede de um pescador, uma panela de farinha que estava cheia aparecia vazia na manhã seguinte. Os mais velhos, sempre atentos aos sinais, começaram a sussurrar de novo sobre a Matinta. Mas havia algo que não se encaixava. Ninguém ouvia o assobio característico da criatura, o que deixava todo mundo confuso. A lenda dizia que o assobio sempre vinha antes, como um aviso. Sem o assobio, seria mesmo a Matinta? Ou seria outra coisa? Lucas, agora munido de uma nova coragem e uma curiosidade que a avó despertou nele, decidiu que iria investigar por conta própria. Ele não conseguia tirar da cabeça as palavras de Dona Jacinta sobre a Matinta precisar de fumo. Ele pensou, e se agora ela estivesse com fome de outra coisa? Essa ideia ficou martelando na sua cabeça e ele decidiu fazer um teste. Com o plano em mente, Lucas preparou uma pequena oferenda, exatamente como tinha visto sua avó fazer. Ele pegou um pouco de fumo, um pedaço generoso de bolo de macaxeira que sua mãe tinha acabado de assar e um copo com água fresca. Era uma tentativa, um gesto de paz, talvez. Em segredo, sem contar para ninguém, ele levou tudo para a beira da mata, perto daquele mesmo lugar onde ele e Maria tinham ouvido o primeiro assobio meses atrás. Ele encontrou um tronco caído, um lugar perfeito, e arrumou a oferenda ali. Deixou o fumo, o bolo e a água bem à vista. Feito isso, ele não foi embora. Escondeu-se entre as árvores, a uma distância segura, e ficou esperando. O coração batia um pouco mais forte, uma mistura de ansiedade e medo. Ele queria ver o que aconteceria, queria uma resposta. As horas se passaram lentamente. O sol começou a baixar, pintando o céu com cores de laranja e roxo. A floresta, que era barulhenta durante o dia, começou a silenciar, dando lugar aos sons noturnos. Lucas já estava quase desistindo, pensando que sua ideia tinha sido boba e que era hora de voltar para casa antes que escurecesse de vez. Foi então que, no lusco-fusco, ele viu. Um vulto se aproximou do tronco, movendo-se devagar, quase se arrastando. Mas não era a figura alta e assustadora que ele imaginava das lendas. Era um vulto pequeno, encurvado. Uma senhora, de cabelos brancos e roupas muito simples, que parecia exausta e faminta. Ela olhou para os lados, desconfiada, e então viu a oferenda. Com as mãos trêmulas, ela pegou o bolo de macaxeira e comeu com uma vontade que mostrava o tamanho da sua fome.
Depois, pegou o fumo e bebeu a água toda de um só gole. Lucas, escondido, sentiu um nó se formar em sua garganta. A verdade o atingiu como um soco. Não era a Matinta Pereira. Era uma pessoa de verdade. Uma velha benzedeira que vivia isolada na mata, afastada da comunidade. Em sua solidão e necessidade, ela havia sido confundida com o monstro da lenda. Era uma mulher real, precisando de ajuda. Aquele momento mudou tudo para Lucas. O monstro que assombrava seus sonhos era, na verdade, alguém que precisava de compaixão. A descoberta de Lucas o encheu de um sentimento complexo, uma mistura de alívio e tristeza. Ele voltou para casa em silêncio, processando o que tinha visto. A imagem daquela senhora frágil e faminta não saía de sua cabeça. No dia seguinte, ele decidiu contar tudo para sua avó. Dona Jacinta o ouviu com atenção, sem interromper, seus olhos sábios fixos no neto. Quando Lucas terminou, ela suspirou e disse: "As lendas, meu neto, muitas vezes nascem do nosso medo do desconhecido. Às vezes, o monstro é só alguém que a gente não entende." Com a ajuda de Dona Jacinta, a história se espalhou pela vila, mas não como uma fofoca, e sim como um chamado à ação. A comunidade, que antes tremia de medo da Matinta, agora se organizava para ajudar a senhora que vivia isolada. Eles passaram a deixar comida, roupas e lenha perto de sua cabana na mata, sem invadir sua privacidade, mas garantindo que ela não passasse mais necessidade. O medo deu lugar à empatia. Lucas nunca mais ouviu o assobio da Matinta Pereira, mas ele aprendeu a lição mais valiosa de todas: que a verdadeira coragem não está em enfrentar monstros imaginários, mas em ter a sensibilidade de enxergar a humanidade por trás das lendas e oferecer ajuda a quem precisa. Ele e Maria continuaram a explorar as histórias da floresta, mas agora com um novo olhar, um olhar de respeito, curiosidade e, acima de tudo, compaixão. A floresta e seus mistérios continuavam lá, mas o medo havia se transformado em sabedoria. A verdade por trás da lenda. Lucas saiu de seu esconderijo, hesitante. A senhora se assustou, mas ao ver a inocência no rosto do menino, acalmou-se. Lucas explicou que a vila estava preocupada e que eles achavam que era a Matinta Pereira. A senhora sorriu tristemente. Matinta Pereira é um nome que me deram há muito tempo, quando eu era jovem e me perdi na mata. Aprendi a sobreviver com o que a floresta me dava, e com o tempo, o assobio que eu usava para me comunicar com os animais se tornou a melodia da Matinta. Ela contou que, com a idade, a dificuldade de encontrar comida aumentou, e ela se viu obrigada a pegar emprestado das casas mais próximas. Lucas, com o coração apertado, percebeu que a lenda da Matinta Pereira era, na verdade, uma história de solidão e necessidade. Não havia uma criatura má, mas uma pessoa precisando de ajuda. Ele prometeu à senhora que a vila a ajudaria. Correu de volta para casa e contou tudo a Dona Jacinta e a seus pais. No início, eles ficaram céticos, mas a descrição de Lucas e a sua convicção os fizeram refletir. Dona Jacinta, com sua sabedoria, lembrou-se de uma benzedeira que havia sumido na floresta há muitos anos. Juntos, a família de Lucas, com o apoio de alguns moradores da vila, organizou uma pequena expedição para encontrar a senhora. Levaram alimentos, roupas e a promessa de um lar. Maria, embora ainda um pouco receosa, estava ansiosa para conhecer a Matinta Pereira de perto. Eles a encontraram no mesmo local, esperando como se soubesse que a ajuda viria. A senhora, cujo nome verdadeiro era Clarice, chorou de emoção ao ser acolhida de volta à comunidade, que ela pensava tê-la esquecido há muito tempo. A lenda da Matinta Pereira, em São Benedito, nunca mais foi a mesma. As crianças ainda ouviam histórias, mas agora com um novo entendimento. O assobio na noite não era mais um sinal de medo,
mas um lembrete de que por trás de cada mito pode haver uma verdade humana, uma história de alguém que precisa de compaixão e solidariedade. A vila aprendeu que o verdadeiro monstro não estava na floresta, mas na indiferença, e que a bondade poderia desvendar os maiores mistérios. O legado da compreensão. A senhora Clarice foi acolhida na casa de Dona Jacinta, onde encontrou um lar e o calor de uma família. Ela compartilhou suas vastas histórias da floresta, seus conhecimentos sobre ervas e plantas e as canções que só ela sabia. As crianças, especialmente Lucas e Maria, passavam horas ouvindo suas narrativas, aprendendo sobre a riqueza da natureza e a resiliência do espírito humano. A antiga Matinta Pereira tornou-se uma figura amada e respeitada na vila, um símbolo da sabedoria ancestral e da importância de olhar além das aparências. Lucas e Maria cresceram, levando consigo a lição da Matinta Pereira. Eles se tornaram defensores da floresta e de seus mistérios, sempre lembrando a comunidade que nem tudo o que parece assustador é de fato maléfico. A história da benzedeira Clarice e do assobio que a trouxe de volta para o seio da comunidade tornou-se parte do folclore local, ensinada de geração em geração, mas agora com uma nova perspectiva, a de que a compreensão e a empatia são as verdadeiras ferramentas para desvendar os enigmas do mundo. A vila de São Benedito prosperou e a lenda da Matinta Pereira continuou a ser contada, mas com um toque de ternura. As crianças, ao ouvirem o assobio distante, não sentiam mais medo, mas sim um respeito pela floresta e por suas criaturas, e um lembrete do poder transformador da compaixão humana. A história de Lucas e Maria e de como desvendaram o mistério da Matinta se espalhou, inspirando outras comunidades a olharem para suas próprias lendas com um olhar mais curioso e menos receoso. E assim a música de Mestre Vieira, que antes falava de um medo ancestral, ganhou um novo significado em São Benedito. O Matinta, Matinta, Matinta Pereira não era mais um chamado de terror, mas um eco da floresta que lembrava a todos que a verdade muitas vezes se esconde sob véus de mistério, esperando ser revelada pela coragem de um coração aberto e pela sensibilidade de uma alma disposta a compreender. A imagem da Matinta Pereira com seu cachimbo, antes uma figura de assombro, agora representava a resiliência e a dignidade de Clarice, a benzedeira. Era a prova de que as lendas não eram apenas para amedrontar, mas para ensinar, para unir e para fortalecer os laços entre os seres humanos e a natureza que os cerca. E a cada assobio que a brisa trazia, a vila de São Benedito lembrava-se da velha senhora da floresta e da beleza de uma lenda recontada com amor e compreensão. E essa foi a nossa história de hoje, uma jornada que nos ensina que, às vezes, os monstros que tememos são apenas um reflexo dos nossos próprios medos e que um simples gesto de bondade pode desvendar os maiores mistérios. Espero que vocês tenham gostado. Se essa história tocou você de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas aventuras pelo folclore brasileiro. Muito obrigado por assistir e até a próxima.